Boa noite. A Opinião em Debate desta noite tem como tema o novo Código de Processo Civil. Quais os avanços? Há algum retrocesso? E quais são as perspectivas com este novo Código de Processo Civil? Mas antes de eu apresentar os nossos convidados, especialistas no assunto, nós vamos abrir o programa aqui de novo com o nosso grande cantor, Rodrigo Arantes. E vocês vão ver falar desse rapaz, porque ele é bom demais. Rodrigo Arantes, dá uma canja pra gente aí. Obrigado, Rosenvaldo. No início do programa. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? E essa música aqui, lancei essa semana no YouTube. A gente já está com mais de 8 mil acessos em 2 dias. O pessoal pode conferir lá e nas plataformas digitais também, para baixar em MP3. A lágrima desce num gole. Hoje a saudade não coube no coração, transbordou pelos olhos essa angústia, essa solidão. Eu me afogo num copo e me perco num corpo que não é o seu, esse agora sou eu. Já não tenho endereço, muito menos sobrenome, é o caminho a seguir. Se a mulher larga o homem, o mundo desaba, o bar vira casa e a vida é assim. Ai, ai, é assim que a gente sofre. A lágrima desce num gole e a saudade implora pra ter você de volta. Chega o coração chorar. Hoje a saudade não coube no coração. Rodrigo Arantes. Ele canta tão bem que parece até playback, vocês notaram? Tão bom que obrigado, ele é. Bom, muito obrigado. agora vamos apresentar aqui os nossos convidados da noite, que vão falar sobre o novo Código do Processo Civil. A doutora Cláudia Pereira Quintino, ela é professora de Direito Processual Civil da Universidade Federal de Goiás, advogada e presidente da Comissão de Estudos Processuais da OAB de Goiás, não é isso? A doutora Carolina Regina dos Santos, que já é a segunda vez que vem aqui, né, com a sua expertise, muito obrigado. É advogada, conselheira seccional da OAB, mestre em Direito e doutoranda em Biotecnologia. E a doutora Sônia Caetano Fernandes, que é advogada, professora especialista em processo civil, diretora jurídica e pedagógica da Mediale, Câmara de Mediação e Conciliação. Ok? E o doutor José Humberto Abrão Meireles, que é mestre em Direito e Relações Internacionais, conselheiro da OAB e titular da cadeira de Direito Processual pela PUC de Goiás. Só tem fera aqui hoje, está parecendo o zoológico de Roterdã, né? Muito bom. Bom, os nossos telespectadores podem e devem participar pelos telefones, e aí tem o WhatsApp também, que está aí na telinha. Você manda a ver pelo WhatsApp, que é o 998-32-0302. Bom, doutora Cláudia Pereira Quintino, as modificações no novo Código de Processo Civil são muito extensas? Elas são... não dá para fazer um resumo ou são modificações muito pertinentes? Modificou-se muito, não? Temos muitas modificações, Rosenval. É uma legislação muito extensa. Nós estamos falando de um Código de Processo Civil, então... são várias modificações implementadas, algumas mais relevantes, mais profundas, outras menos, mas sem dúvida nenhuma nós temos uma mudança de paradigma com essa nova legislação. É muito difícil fazer um apanhado de tudo, né, que a gente tem muitas mudanças, mas temos novidades dignas de nota em vários aspectos, né, num sentido de tornar mais célere. Não sei se é possível, só para citar assim, só poderia citar uma que atinge mais assim, a população possa entender, uma das modificações? Olha, uma das modificações fundamentais desse novo código é a partir de uma premissa que as partes tenham mais envolvimento com a causa e tentem chegar a uma solução consensual do conflito, por exemplo. Okay. Então, a gente tem uma mudança de paradigma, uma mudança no procedimento, como a audiência de conciliação obrigatória, por exemplo. Okay. Né, já é um avanço. Um avanço. Bom, doutora Carolina Regina dos Santos, o que na verdade é o Código de Processo Civil? Porque, por exemplo, se você falar das leis trabalhistas, a pessoa entende. Né? Se você falar do direito criminal, a pessoa entende. Para a pessoa entender, o que abrange o Código de Processo Civil? Bom, boa noite, obrigada pela oportunidade, né?
E um abraço aí a todos os ouvintes e agradecendo a audiência e a todos os meus colegas aqui da mesa. Bom, o Código de Processo Civil, ele é uma forma com que as pessoas, principalmente os advogados, vão ter para poder saber quais são os procedimentos para poder resolver questões, por exemplo, de regras do direito processual. Então, por exemplo, eu tenho direito à minha honra, por exemplo, né? Se alguém me xingar, por exemplo, falando de uma linguagem bem tranquila, simplesmente o Código Civil fala que quem causar dano a alguém tem que reparar. Mas qual vai ser essa forma de reparação? Então, eu tenho o Código de Processo Civil que vai me falar como que eu vou chegar à jurisdição. O que é jurisdição? É o poder que o Estado tem para resolver conflitos. Então, eu vou ter passo a passo o que o advogado vai ter, como fazer uma petição inicial, o que depois o juiz tem que fazer, quais são os requisitos da petição inicial. Depois, por exemplo, a professora Cláudia, ela é chamada para poder contestar, depois o juiz vai tentar, até mesmo antes da conciliação, como ela bem mesmo disse, tentar fazer a conciliação entre as partes. Então, lá vai ter tudo, como recorrer, que tipo de recurso que vai ter, que são sempre o que é falado até mesmo pela sociedade. Recorre, esse juiz, falam várias coisas. Estão falando matérias que estão no CPC, mas nunca tiveram a oportunidade de lê-lo para poder entender a respeito do que falam. Isso. Agora, doutora Sônia Caetano Fernandes, o Código de Processo Civil, eu acho que ele tem uma importância no seguinte aspecto, me corrija, porque eu posso cometer erros, porque eu não sou profissional de direito, mas ele tem um nível de subjetividade muito grande, não é isso? Cada caso pode ser um caso. Por exemplo, é possível que uma pessoa que cometa uma calúnia destruindo um profissional que tinha uma carreira brilhante pela frente e ganhava dinheiro com a sua reputação, possa ser punido de uma forma diferente de uma pessoa que xingou o vizinho com as mesmas palavras, não é? Eu estou tentando dar um exemplo assim, quer dizer, ele é um pouco mais personalístico, o caso ele não é tão claro quanto, por exemplo, o sujeito matou, ele pode ter tantos anos de prisão. Ele precisa ser analisado dentro de uma série de coisas mais subjetivas. É isso, não? Bom, vamos lá, Rosenval. O exemplo que você deu, você acabou misturando o processo civil e o processo penal, né? Tá vendo como eu sou? Eu misturei assim, para dizer que eles são uma coisa diferente da outra, né? Exatamente. Quando nós estamos na esfera civil, o instrumento para você buscar a solução do conflito na esfera civil é o processo civil. Se nós estivermos diante de uma demanda de cunho penal, o instrumento para pacificar esse conflito é o processo penal, né? Então, no âmbito do processo civil, se há um conflito, esse conflito será solucionado através dos instrumentos que o Código de Processo Civil traz, né? E uma mudança de paradigma muito grande que houve mesmo no novo Código de Processo Civil, como a colega que anunciou já, né? É a pacificação dos conflitos através da mediação, né? Hoje nós não temos um processo civil mais engessado como ele era, né? Cuja instrumentalização era apenas o julgamento, ou seja, o juiz ou até o árbitro, né, quando nós estamos falando de um julgamento extrajudicial, né, vinha ali um terceiro e pacificava aquele conflito. Então, hoje, o que se busca? Qual é o novo paradigma do processo civil? É fazer com que as partes busquem a solução do conflito. É trazer para as partes o poder de negociar, o poder de decidir aquele conflito. E cada caso é um caso, como você colocou, esse subjetivismo é porque nós temos ações de diferentes naturezas. Então, se eu estou no âmbito, por exemplo, direito de vizinhança, ou se eu estou no âmbito da responsabilidade civil, se eu estou na esfera do direito familiar, cada um tem a sua nuance. Agora, nós temos uma coluna que rege a regra geral, né? E diante dessa regra geral, desse novo paradigma, nós temos aí a pacificação dos conflitos mediante a conciliação e a mediação, que se aplica a todos os processos que estão lidando com direitos que são transigíveis. Ok. Bom, doutor José Humberto, nesse aspecto aí,
me parece, do que eu consegui captar de importante, muito importante ali no cerne das modificações do processo civil, é essa ampla possibilidade que foi citada pelas 3 especialistas, das pessoas serem atores não coadjuvantes, mas atores principais do próprio processo que está tendo curso, né? E isso implica num tete-a-tete, não é isso? Me parece que acredita-se muito que, colocando as partes em frente uma com a outra para que elas possam ali manifestar-se, isso pode ser algo positivo, né? Mas será que é? Considerando que elas não se entenderam naturalmente, será que esse tete-a-tete não vai gerar mais animosidade ou não? Ou na prática isso prova-se produtivo? Boa noite, Rosenval. Eu costumo dizer que o Código de Processo Civil ele vai impor para a sociedade uma mudança cultural. Até então, o povo brasileiro, a sociedade de modo geral, aqui no Brasil, ela é muito acostumada a judicializar as coisas. Brigou, vai para a justiça. Agora, o novo Código de Processo Civil está possibilitando as pessoas, na verdade, de tentarem estabelecer regras processuais antes mesmo de terem um problema. Então, a título de exemplo, eu posso pensar numa pessoa que vai fazer um contrato de locação de um imóvel, vai alugar um imóvel, e o locador e o locatário podem estabelecer cláusulas contratuais não apenas do direito material, referentes à locação, mas cláusulas que tratem do direito processual também. Pode suprimir recursos, pode reduzir prazos, pode modificar o procedimento. Antes nós tínhamos um procedimento estagnado, a gente seguia exatamente o que a lei falava, passo a passo do processo, e hoje as pessoas podem convencionar, se eventualmente elas tiverem um problema no futuro, se vão submeter à justiça, se não vão, e se submeterem, como serão esses procedimentos no futuro, algo que antes era impossível. Isso é uma tentativa para tentar fazer pelo menos as partes chegarem a um acordo no direito processual antes mesmo do direito material. Seria uma tentativa de estímulo, mas passa muito mais por uma mudança cultural da população. Perfeitamente. Bom, antes nós irmos para o intervalo comercial, e Raulino, quero lembrar que a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais altamente especializados. Lá tem a equipe do grande Dr. Jefferson, fica no setor Marista, telefone 3285-3247. E a Pax Clínica, anote aí muito bem, é um instituto de neurociências, uma instituição hospitalar de caráter privado, destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos. Funciona em Goiânia há mais de 40 anos, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. O telefone é o 3282-7040. Você pode entregar seu familiar lá e ele estará muito bem servido por essa equipe. E um grande abraço a toda a equipe da Flectir, onde você tem tudo para manter sua saúde e ir num lugar que tem tudo que você precisa. Pilates, ginástica, natação e outras modalidades. Fica ali no Jardim Goiás, telefone 3281-1434. Ok? Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. A nova coleção Inverno 2017 Jandarro já está nas lojas. Venha conhecer e surpreenda-se. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando sobre o novo Código de Processo Civil, quais são os avanços e se existem retrocessos ou não, quais são as perspectivas
que a sociedade pode esperar desta legislação. Bom, o próximo programa, você sabe o que é biomagnetismo? Biomagnetismo é uma técnica que está sendo eficiente no tratamento de várias enfermidades. Uma técnica novíssima, se chama biomagnetismo. Magnetismo. Nós vamos falar sobre essa técnica aqui com a presença de especialistas que estão aplicando em Goiânia. Boa noite, Rosenval. Meu nome é Arlen. O novo Código de Processamento Civil teve modificações pertinentes. Tomara que o novo Código de Processo Penal também tenha essas modificações importantes. Ele é da cidade de Nazário, de Goiás. E ele disse que a professora Caroline é show de bola. No que eu concordo integralmente com ele, que a professora Caroline realmente é show de bola. Bom, aqui eu gostaria de perguntar à doutora Cláudia o seguinte: esse novo Código de Processo Civil, ele demorou mais de 20 anos, é isso? Por aí, assim, teve um período de tramitação longo, não sei se chega a 20 anos, o mais pesado foi de uns 3 ou 4 anos para cá, que vem tendo um anteprojeto, já com muitas modificações, até culminar num novo código. A gente teve muitas reformas no código anterior. E aí, por fim, se chegou à conclusão de que as emendas já não resolviam o problema. Agora, doutora Caroline, com essa demora que nós temos de fazer essas adaptações legislativas no Brasil, me parece que quando chega a implantar alguma coisa, já chega com uma certa defasagem, né? Quer dizer, será que esse novo Código de Processo Civil, porque eu acho que o novo Código de Processo Civil abrange, por exemplo, aqueles danos causados pelas redes sociais, né? Do Processo Civil, não é? Uma pessoa que se sente prejudicada por alguma coisa que aconteceu na internet, isso cai no Código de Processo Civil, ou não? Então, isso é do Código Civil. Do Código Civil. Do Código Civil. O Código de Processo Civil, ele vai tentar concretizar, através do Poder Judiciário, né, juntamente com a audiência de conciliação, ou até mesmo a audiência de instrução e julgamento, para poder tentar provar aquilo que eu aleguei. Então, por exemplo, alguém falou mal de mim na internet, citou meu nome, eu me senti mal e entrei, por exemplo, com uma ação judicial. O juiz vai marcar uma audiência de conciliação, né, para eu poder tentar diminuir ou fazer algum acordo e tal. Não deu. A parte vai sair dali, né, ciente que ela tem que apresentar a defesa dela no prazo de 15 dias. Ok, ela apresenta a contestação, o juiz marca a audiência de instrução e julgamento. Eu tenho testemunha, eu tenho a cópia de determinados documentos para poder provar aquilo que eu aleguei. Até o juiz ter a segurança, ele vai chamar o autor para poder fazer, por exemplo, a impugnação, e, enfim, ele acaba dando a sentença. Então, os danos de direito material, eles estarão no Código Civil. E o processo civil, que é o Código de Processo Civil, ele vai instrumentalizar como que o advogado deve se comportar juntamente com as partes para poder garantir um direito que foi lesado. Ok. Bom, doutora Sônia, no caso que o enfoque aqui está sendo dado na ampla e efetiva possibilidade de uma conciliação, o juiz marca essa possibilidade, né? Porque no novo código, se eu entendi bem, olha, isso é parte do rito, não é? E se a pessoa não vai? Então eu chamo o Pedro, Manel e João, venham aqui. E as pessoas, não vou. Qual que é onde entra a possibilidade? Ele pode ser chamado aí coercitivamente? Como é que funciona? Bom, vamos lá, Rosenval. A maior modificação que houve no CPC com relação à audiência de mediação e conciliação é que agora ela tem uma efetividade. No código anterior, a tentativa de conciliação e mediação, ela era designada numa audiência em que você fazia a tentativa de conciliação e mediação e não dava o acordo ali, já se partia para a instrução. Então, não havia uma obrigatoriedade. O que o novo CPC, então, trouxe com relação a isso? Agora, o juiz, ele recebe o processo, em regra, o primeiro ato é designar audiência de tentativa de conciliação e mediação. Primeira coisa. A primeira coisa. A parte, então, ela é citada para comparecer a essa audiência. E se ela não comparecer a essa audiência, aí tem a penalidade, né? Já está previsto ali? Já está previsto, né? Está previsto uma multa de 2% sobre o valor patrimonial em jogo, além da penalidade dele ter que arcar, ele já sai ali com essa assunção
de ter que pagar 50% dos honorários da outra parte, mais as custas judiciais, né? Opa, então está tudo ali. Está tudo ali no Código de Processo Civil e na Lei de Mediação, né? Que é a Lei 3.105, que veio logo depois do Código de Processo Civil. Então, agora, a regra matriz do CPC é concilia ou concilia. Não tem jeito. Muito E além desta obrigatoriedade de comparecer à primeira audiência, todos do processo têm um dever de tentar a conciliação e a mediação a todo momento, inclusive quando o processo já foi para o tribunal e está em grau de recurso. Chegou um recurso de apelação, o relator pode receber aquele recurso e designar uma audiência de conciliação e mediação. Então essa é a regra. A mediação agora é a regra do novo Código de Processo Civil. Legal. O Jean, boa noite, Rosenval, nosso telespectador, nem todo mundo tem acesso à justiça. Neste novo código, Dr. José Humberto Abrão Meireles, ele torna essa acessibilidade mais fácil? Alguma coisa nele faz com que as pessoas possam ser, por exemplo, nessa audiência, primeira audiência de conciliação, pode ir sem advogado? O que acontece na verdade, o que acontece na verdade pelo novo CPC é de que o acesso à justiça, em tese, ele seria mais fácil. Não apenas pelas pessoas irem ao Poder Judiciário e buscarem o Poder Judiciário, mas o advogado ele continua imprescindível à administração da justiça. De toda forma, as pessoas agora têm uma chance maior de passar por outros mecanismos de conciliação, além do Poder Judiciário, para tentar buscar a solução dos seus problemas. Então, o novo CPC estimula de uma maneira mais enfática, eu diria, a questão de mecanismos como a arbitragem, por exemplo, onde particulares teriam poder de decisão, estariam julgando processos como se fariam um juiz. E essa decisão desse árbitro, ela equivaleria a uma sentença prolatada por um juiz, ela teria a mesma força de sentença. Então, o novo CPC, ele estimula as soluções conciliatórias, seja pela mediação durante o curso do processo, seja fora de um processo através de mecanismos de arbitragem. A tentativa é desafogar o Poder Judiciário, diminuindo essa cultura que se tem no Brasil de se judicializar tudo. Briguei, vou para a justiça. Então, o novo CPC está fazendo um investimento em tentar aculturar a população e buscar mecanismos conciliatórios além da justiça, não apenas para a justiça, mas para submeter a demanda ao Poder Judiciário, continua sendo imprescindível a presença do advogado. Até porque demandar é muito caro, né? É caro. E o Poder Judiciário está completamente lotado de processos, é humanamente impossível. Tem processo, por exemplo, que eu tenho certeza que o juiz tem alguma coisa que eu nunca tive, e eu fiz 3 cursos de leitura dinâmica, ou ele não lê nada. Porque eu chego para pegar um negócio que tem 1.800 páginas e dizer que vai ler, Mas a leitura dinâmica é totalmente inadmissível. Né? Paulinho, vamos para o intervalo comercial? Pode ser? Então, olha, antes disso, lembre-se que você tem a República da Saúde, que é um grande restaurante, onde você come super bem e você é uma comida só com azeite de oliva virgem, ok? E não se esqueça que essa água aqui, a Levite, mostra aqui a Levite para mim. A Levite é vendida lá na Águas do Bem. A Águas do Bem tem essa água que ela imita os efeitos da insulina no sangue, prevenindo contra o diabetes e o colesterol ruim. Tem um alto teor de vanádio. Você pode pedir que essa água é muito boa. O telefone é o 3255-9626. E também aqui tem outro, não posso esquecer, da Miller Torres. Presta atenção no que eu vou dizer para você, telespectador. Você pode ir numa empresa séria que vai fazer um cálculo de quanto você quer fazer de iniciativa privada, de poupança na previdência privada, para você ter um final de vida mais tranquilo. Ou, no seguinte caso, que eu gosto de citar, se você quer, uma criança nasce e fala, bom, quando esse menino tiver 20 anos, eu quero que ele faça escola de medicina onde for melhor para a vida dele, seja nos Estados Unidos, eu quero que ele tenha uma poupança de previdência privada para ele. Eles fazem um cálculo de quanto você deve aplicar por mês. É super legal, pessoal muito experiente. Ligue lá na Miller Torres, 3093-8080 e faça a sua previdência privada.
porque a Previdência nossa do Brasil, ninguém sabe o que vai acontecer. Nós voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. A nova coleção Inverno 2017 Jandaru já está nas lojas. Venha conhecer e surpreenda-se. Estamos de volta com a opinião em debate desta noite, falando sobre o novo Código de Processo Civil e os avanços deste novo código. No próximo programa, muito interessante, nós vamos falar sobre o que é biomagnetismo. É uma técnica que foi descoberta quase por acaso e que está sendo usada para tratamento de várias enfermidades com absoluto sucesso. Vocês vão saber como essas técnicas estão sendo aplicadas, quem está fazendo ela em Goiânia e como ela pode ajudar em várias patologias. Aqui, boa noite, Rosenval, meu nome é Rosana, sou mediadora judicial e gostaria de saber da doutora Sônia como que funciona a Câmara de Mediação e se está previsto no novo Código de Processo Civil. Doutora Sônia, como que funciona? A senhora pode responder, por favor? Bom, vamos lá, Rosenval. A Câmara Privada está prevista, sim, no novo Código de Processo Civil, né? E essa novidade no CPC está sendo implantada. Nós tivemos a inauguração da primeira Câmara privada conveniada com o Tribunal, credenciada, melhor dizendo, com o Tribunal em São Paulo, recentemente agora neste mês, né? E aqui no estado de Goiás, eu sou diretora jurídica e diretora pedagógica da Mediale, Câmara de Mediação e Conciliação, credenciada com o Tribunal do Estado de Goiás, e vamos inaugurar na primeira semana de maio. Nós atuaremos em conflitos cíveis, em geral, tanto nos conflitos extrajudiciais, ou seja, antes da parte procurar o Poder Judiciário, ela pode instaurar o procedimento na Câmara. E a Câmara cuidará, então, de convidar a outra parte a participar desse procedimento, né? A outra forma de atuação da Câmara é nos conflitos judiciais. Então, uma vez instaurado o conflito no Poder Judiciário, como o juiz terá que designar obrigatoriamente aquela primeira audiência, né? E como não há pauta no Poder Judiciário, hoje nós temos 110 milhões de processos no Poder Judiciário. Se fôssemos dividir por cabeça, seria uma coisa absurda. Seria cada cidadão brasileiro teria 2 demandas, por exemplo, né? Então é um afogadilho muito grande. Então as câmaras privadas vêm com esse intuito de esvaziar, né, o Poder Judiciário. Agora, é claro que vai depender de uma conscientização e a gente conta muito, né, com os professores, né, aqui presentes, vai depender muito da forma como eles vão trabalhar isso em sala de aula com os alunos, conscientizando os alunos, conscientizando os advogados, conscientizando todos aqueles que militam, né, no Poder Judiciário, para que as partes sejam mesmo incentivadas a procurar a mediação. Então, as câmaras, elas atuarão tanto na esfera extrajudicial como na esfera judicial. Agora, doutora Cláudia, me parece muito claro também, e a doutora Sônia Caetano mencionou aí, que nós vamos ter que buscar um novo pacto também com os advogados, né? Quer dizer, o papel do advogado também vai mudar, porque acho que o primeiro a absorver essa ampla possibilidade de conciliação e vai por aí, tem que ser o próprio profissional do direito, né? Será que os profissionais de direito estão preparados para isso?
E aqui vai uma certa provocação. Interessa para os profissionais de direito, porque se tem reconciliação, o cachê pode diminuir ou não, eu estou falando bobagem. Olha, Rosenval, isso é o grande ponto desse código, ao meu ver, é essa interação com a advocacia, com a magistratura, com os promotores, para se implementar as regras que a gente tem. O advogado tem que saber os mecanismos que ele tem na mão, né? A gente tem muitos mecanismos novos, não só a conciliação. O Zé Humberto citou o negócio processual. A gente tem muitos mecanismos à disposição da advocacia para tornar o processo mais célebre, mas a gente tem que começar a usar, né? Então, não adianta a gente ter uma mentalidade antiga com uma lei nova. E a questão da conciliação e da mediação, para o advogado é muito bom, porque nenhum advogado quer arrastar um processo por 5, 6, 10 anos. Então, um bom acordo, né? Ou mesmo um mau acordo, tinha um ditado que a gente falava, o mau acordo é melhor que uma boa sentença, porque processo arrastado 10 anos não é bom para ninguém. Então, depende, né? Nem para o advogado, pode acreditar. Mas eu digo assim, só para ser aqui um pouco advogado do diabo, né? Tem casos, por exemplo, que o advogado faz assim, digamos assim, ele faz com que as engrenagens da lei sejam reduzidas ao máximo, para o caso prescrever. Isso. E tem esse aspecto. A gente brinca, às vezes tem colegas advogados que falam, olha, o tempo bom da advocacia era quando o processo era brigado, a gente derrubava o processo num aspecto formal, que é o que a gente está falando, de lei instrumental. Hoje, a ideia não é mais essa, é não se apegar nas questões formais. Então, a gente tem que entrar no conflito que ele foi levado ao judiciário. Se tem um problema de forma, faltou pagar a guia do recurso, faltou isso. Às vezes uma firulinha, né? E antigamente o advogado derrubava um processo lá no Supremo Tribunal Federal por uma questão formal que aconteceu na primeira instância. Isso é uma cultura que já passou, isso é passado no processo civil hoje em dia. Hoje a gente quer resolver o problema da parte e resolver o problema da parte é julgar o mérito no processo. Doutora Carolina, a doutora Cláudia estava falando, eu me lembrando de um caso muito interessante, porque hoje me parece que a coisa do direito foi mudando, ficando até um pouco mais transparente, mas aquele advogado que falava muito latim, né, ele já está perdendo o seu latim, né, porque eu me lembro de uma vez eu estava numa empresa com um turco, muito engraçado, e foi um advogado lá, e o advogado começou a rotar frases em latim, e ele virou, me traduz o que essa porcaria desse homem está falando, que eu não sei se ele veio aqui me defendeu para me encher o saco, porque ele era muito desbocado. Mas é essa coisa do latim, do formalismo, né? Porque cai nisso que a doutora Cláudia está dizendo, do formalismo, da firula, da picuinha de uma palavra, de uma letra, de uma vírgula ali, né? Eu acho que hoje o advogado, ele tende a acompanhar essa necessidade de praticidade do judiciário, não? Com certeza. Inclusive, o Poder Judiciário tem, muitas vezes, intimado o advogado a comparecer, seja pessoalmente ou até mesmo via processo, via petição, para diminuir, inclusive, o número de páginas da petição, né? Não que nós temos que ter um modelo, uma petição inicial tem que ter de 5 a 6 folhas, de 10 folhas, não é isso. Mas nós temos que tentar diminuir mesmo a questão, inclusive, do tempo e de falar, de fato, aquilo que é interessante para resolver o conflito. E não ficar com juridiquês, ficar utilizando de palavras que vão simplesmente atrasar o processo ou simplesmente falar de uma maneira bonita e tal. Nós precisamos de resolver o conflito. Eu já li peças de advogados que tinha o sujeito no meio da peça citava o poema inteiro de Camões, né? Era assim uma coisa que parece que ele tinha que ser escritor, não era advogado, né? Aqui, boa noite, meu nome é Lucas Paulo, eu gostaria de agradecer pela célebre discussão sobre um tema tão importante para a sociedade quanto o novo Código de Processo Civil. Eu gostaria também de mandar um abraço para um dos melhores professores que existe, que é o Dr. José Humberto. Muito obrigado. Dr. José Humberto, o seu fã-clube. Agora, estas modificações, sob o ponto de vista da aula do direito, né? Os professores vão ter que se debruçar sobre o código, estudá-lo, e os profissionais já na ativa também vão ter que estudar muito. Será que vão surgir muitos cursos de atualização dessa matéria? Carece disso, quer dizer, é uma coisa que modificou tanto que
vai precisar de fazer um curso bom para entender, não? Carece sim, e na verdade a gente já tem experimentado isso desde 2015 para cá. Há uma movimentação muito grande da sociedade jurídica de modo geral, frequentando esses cursos. Nós temos uma grande quantidade de cursos, a OAB tem auxiliado bastante, inclusive a ESA tem auxiliado muito na divulgação em cursos voltados ao aprimoramento do advogado e dos profissionais do direito. Da mesma forma, as outras categorias, como os magistrados, os membros do Ministério Público, também têm se atualizado e todo mundo tem feito um trabalho em prol dessa divulgação. Há uma grande quantidade de cursos hoje no mercado disponível ao operador de direito para que ele possa se qualificar e se atualizar. É muito importante ao profissional do direito, em qualquer área que ele esteja sempre atualizado. Então, a atualização ela se faz necessária e tem dado muito trabalho aos professores, reescrever os materiais, estudar muito mais. Isso é prazeroso, é um ofício que agrada, obviamente, mas o objetivo é atender a sociedade e todo mundo espera que o Código de Processo Civil alcance o seu objetivo, que é dar maior efetividade às decisões judiciais, não é? E, obviamente, isso passa pela mudança, mais uma vez, cultural da população. Não vai depender apenas dos operadores do direito, mas de todos. Até parece que eu estou de perseguição com a doutora Cláudia aqui, que só fico falando, porque me falaram que as perguntas, assim, que fossem mais capciosas, era para passar para ela. Vocês votaram aí, ela não estava presente, né? Brincadeira, doutora Cláudia, mas... essa ampla possibilidade do código colocar ali no cenário da solução as partes envolvidas, isso de uma certa forma não vai diminuir um pouco o trabalho do advogado? Sim, por exemplo, hoje, se tiver um bom advogado, porque eu realmente tenho advogados aqui em Goiânia que eu conheço, que eu gostaria de tê-los ao meu lado e não do outro lado, do adversário, né? Mas será que isso vai tirar um pouquinho desse elan do sujeito e falar, não, deixa que o meu advogado aqui, ele traça. Vai jogar o advogado para um plano um pouco mais, digamos, de espectador da história no início, ou a função do bom advogado ainda vai ser preponderante para uma solução a favor de quem quer ganhar a causa? Porque a causa é como um jogo de futebol. Ninguém quer empatar, né? Quer ganhar. Não é claro. Isso? Não, eu acho que esse código não retira o papel nem nenhum protagonismo do advogado. Ao contrário, né? O advogado que souber utilizar dos seus mecanismos pode assumir um protagonismo que eventualmente a gente não tinha. Eu vou pegar um exemplo de papel do advogado das duas partes para, por exemplo, reduzir até um ano e meio, a gente poderia o curso de um processo. Se os advogados das duas partes entrarem em acordo, em consenso com o juiz, em uma audiência, por exemplo, para calendarizar todos os atos daquele processo, a gente consegue reduzir a tramitação em praticamente um ano e meio. Agora, a quem isso interessa? Ao réu, por exemplo, que está querendo enrolar o processo, pode ser que isso não interesse, sem dúvida nenhuma. Mas o papel do advogado continua sendo importante. E essa cultura as regras processuais, é importante a gente registrar que continuam existindo. Né? A gente não tem aí uma liberdade completa no processo. A gente continua tendo um código, um instrumento que dá as garantias para as duas partes e o advogado continua tendo o seu papel de zelar pela condução desse procedimento. Então, se não conduziu da forma adequada, continua havendo possibilidade de se derrubar um processo, voltar lá atrás e fazer de novo, né? Então, esse papel do advogado continua tendo muita importância, sem dúvida. Boa noite, Rosenval. Muito bom saber que as partes agora terão penalidade se não comparecerem à audiência. É sempre muito ruim quando nós, acadêmicos de direitos, vamos a uma audiência e as partes não vão. É uma perda de tempo muito grande para os profissionais que estão envolvidos nas atividades. Então, mandando um abraço aqui à professora Carol e os demais participantes. É a Mariana Melo, que isso aqui já chamou a doutora Carolina de Carol. Né? É assim que seus alunos chamam, não? Sim, professora Carol Santos. A Nádia Lobo Santim. Boa noite. Como vocês têm referido muito em questão de procedência, está escrito procedência do juiz em relação à conciliação,
Gostaria de saber mais a fundo sobre a retratação e a não retratação do juiz. Quando isso ocorre? Ocorre com frequência? Doutora Sônia, a senhora poderia falar? A senhora entendeu ou não? Eu não entendi bem, mas vamos tentar interpretar a questão, né? Ela está falando sobre retratação ou não retratação do juiz, e conciliação. Quando isso ocorre? Nós temos a possibilidade, talvez o que ela esteja querendo dizer aí, é quando há uma decisão e a parte entra com recurso e o juiz pode se retratar. Né? Então, a retratação do juiz, ela era prevista no Código anterior e agora ela é mais incisiva. Isso visa também diminuir o tempo do processo. Então, são diversos instrumentos no novo Código de Processo Civil que visam reduzir o tempo do processo. Nós temos o princípio constitucional da razoável durabilidade do processo. Então, esses novos instrumentos, eles visam efetivar esse princípio da razoável duração do processo. Porque hoje nós temos processos tramitando no Poder Judiciário, existem processos de até 20 anos. Né? Eu atuei numa demanda que eu fiz uma pacificação há uns 3 anos atrás, era um processo que tinha 35 anos. Puxa. Então, são coisas assim absurdas, né? Hoje um processo para chegar até no 2º grau, ele leva em torno de 7 anos. Né? Então, todos esses instrumentos, e esse aí é um deles, né, que busca efetivizar mesmo, dar realmente celeridade ao processo. Ok, Rosenval, você está muito elegante hoje, muito obrigado. Lembrando que a área jurídica é necessário aposentar-se com segurança e ter um seguro de vida resgatável. Um forte abraço do Dante e da Miller Torres. Vocês vão lá na Miller Torres, porque é muito importante que os advogados pensem nessa possibilidade de fazer um seguro privado com o Dante, que é um dos melhores especialistas que existem no país, Aqui o Cirilo Rafael de Umas está mandando uma boa noite e está parabenizando pelo nível de discussão do programa. Boa noite, Rosenval. Gostaria de saber se o novo Código de Processo Civil obriga as empresas a fazer o adiantamento dos horários periciais quando é nomeado um perito para avaliar o ambiente de trabalho nas questões de insalubridade ou periculosidade. O Vinícius Setor Ulisses Magalhães. Doutor José Humberto, pode responder essa questão? Claro que sim. Por favor. Bom, a questão atinente aos honorários periciais e antecipação de honorários periciais na Justiça do Trabalho, ela difere um pouquinho do processo civil. Na Justiça do Trabalho, depende do tipo da causa, é possível antecipar os honorários, dependendo da causa, não. Quando a causa envolve relação de emprego, o empregado que está registrado com a CTPS assinada, e há um pleito, um pedido de relação de emprego, é impossível se determinar a antecipação dos honorários periciais, porque a CLT, diferentemente do Código de Processo Civil, ela é clara, que paga os honorários periciais quem perder a perícia. Então não tem como eu determinar a antecipação se eu não realizar a perícia para saber quem vai perder. Eu preciso fazer a perícia primeiro e depois, sabendo quem perdeu a perícia, para determinar quem vai pagar a perícia na Justiça do Trabalho quando a causa for sobre relação de emprego. Não é? Essa é a situação que acontece. Embora alguns juízes na prática determinem a antecipação e aí a empresa, contrariada com essa decisão do juiz, acaba impetrando um mandado de segurança porque estar-se-ia ferindo o direito adquirido da empresa. Né? Então ela vai impetrar mandado de segurança contra isso, o juiz acaba recuando então para evitar essa situação. Mas quando a causa envolve outros tipos de relação de trabalho, que não seja a relação de emprego, como um trabalhador autônomo, um trabalhador eventual, aí neste caso é possível aplicar o Código de Processo Civil. O TST tem uma instrução normativa, que é a instrução 27, ela é antiga, anterior ao próprio novo CPC, data de 2005, e ela estabelece então a possibilidade de se determinar nesses casos específicos, que não envolvam relação de emprego, antecipação dos honorários periciais. E aí, nesse caso, eu poderia aplicar o Código de Processo Civil, porque o novo CPC já determina quem vai pagar a perícia antes dela realizar, diferente do que acontece na CLT. Okay. Então, tem uma pequena nuance de diferença entre a Justiça do Trabalho e a Justiça comum. Afinal de contas, a Justiça Trabalhista é uma justiça especializada. Entendi. Doutora Cláudia, a gente fala o tema do programa, as pessoas mandam algumas coisas pela internet. Um cidadão me mandou a seguinte equação. Pediu para não ser identificado e a gente respeita pela natureza do que ele perguntou. Ele falou, embora isso possa não ser exatamente dentro do assunto, mas eu gostaria de esclarecer essa dúvida. Ele, por exemplo, casou-se com uma moça que ele imputava como sendo virgem. E ele disse, sim, eu sei que hoje ninguém dá valor em virgindade, mas eu dava e dou.
E ele, quando o casamento aconteceu, acabou a pompa, ele descobriu que ela não era virgem. Ele disse que todas as pessoas da família dele, ele queria anular o casamento, queria acabar com aquela história, ele não queria mais, e todos disseram para ele que ele só ia se dar mal, queria só se desmoralizar se ele fosse fazer alguma coisa nesse sentido. Ele queria que alguém comentasse esse caso dele especificamente. É possível comentar esse caso? Porque isso cai, inclusive, numa coisa que foi, ao longo do tempo, caindo no, vamos dizer, desuso, na coisa que ninguém, tipo assim, isso aí não importa, né? Se o sujeito falava que era cabeludo, depois na noite de núpcias descobriu que ele é careca, mas ele teria alguma tipo de sucesso se entrasse com a ação? Olha, essa situação aí a gente poderia enquadrar na figura do erro no Código Civil, né? Quando o casamento é um negócio jurídico, né? Parecido com um negócio como qualquer outro, com algumas especificidades, mas o erro é um instituto que permite a anulação de determinado negócio jurídico caso a pessoa tenha sido induzida a uma situação diferente da realidade, e isso tenha sido determinante naquilo. Então, se o sujeito casou e só casou acreditando que a noiva era virgem, hipoteticamente, isso poderia ser encaixado numa conduta de erro, né? O dolo seria quando há intenção de lesar. Talvez a noiva não tinha essa intenção. Então, seria mais fácil encaixar nessa conduta de erro. Agora, se a jurisprudência hoje anda anulando casamento por conta disso, aí já é mais complicado. Mas, hipoteticamente, em tese, a lei poderia encaixar. O sujeito pode provar que por razões, né, de foro íntimo, tinha a convicção de uma situação que, na prática, figurou-se de forma diversa, né? Ok, Raulino, eu vou perguntar para você. O Raulino está perguntando aqui, doutora Carolina, nós estamos caindo no nível do programa, mas vamos perguntar, porque as pessoas têm essas indagações. E no caso da mulher que casam com o homem, pensando que ele era hétero, era homem, e ele não era homem, também cai nessa mesma linha de raciocínio? Se ela não tinha conhecimento e ela casou achando que estava, né, em conformidade com o que ela acreditava, ela pode sim buscar até o Poder Judiciário. O problema é que são ações assim que elas correm em segredo de justiça. Por exemplo, nesse caso, né, ele numa ação de Estado, ou seja, de direito de família, mas é bem complicado, né, você abrir sua vida, tudo, mas hoje, como o doutor José Humberto mesmo disse, a judicialização, né, então as pessoas não têm conseguido resolver seus problemas dentro de casa e acabam procurando o Poder Judiciário a título de recebimento de indenização. Eu notei que a doutora Sônia Caetano ficou olhando para essa minha equação de perguntas aqui, achando muito interessante. Mas, realmente, o povo, as pessoas, né, doutora Sônia, tem coisas que para a pessoa é o mundo dela que desaba, né, e que parece um pouco trivial quando você olha de fora, na verdade. Sim, não, Roseval... mas esse tipo de possibilidade, de preocupação das pessoas em ir ao judiciário para resolver um problema que para elas é importante. A senhora acha que isso é uma boa prática ou nós deveríamos não ter essa judicialização da sociedade? Como é que a senhora analisa essa equação? Olha, Rosenval, né, no âmbito do direito de família, eu costumo dizer que é onde nós temos maiores mudanças jurisprudenciais, né? O STJ e o STF, ultimamente, eles têm tido decisões assim, que têm chamado muita atenção da sociedade. Então, você falou aqui de anulação de casamento por erro, mas, ultimamente, ele tem decidido outras questões que têm nos chamado muito atenção, né? Que são o reconhecimento hoje da multiparentalidade. Então, hoje, se você tem um filho registrado, que é seu filho biológico, mas ele tem uma afinidade com uma outra pessoa, reconhece aquela outra pessoa como pai, pode figurar no seu registro de nascimento aquele pai biológico e aquele pai afetivo, né? Então, são questões que hoje vêm sendo decididas e o direito de família realmente é o que mais tem sofrido mudança ao longo dos anos, né? Então, quando você traz uma questão dessa que todo mundo pensa assim, mas isso é coisa antiga, virgindade não, para determinada pessoa não é. Né? Então, a gente não pode se escandalizar diante de situações individuais, porque há outras também que eu não vou escandalizar.
né? O reconhecimento, por exemplo, de uniões homoafetivas, né? Então, hoje nós temos a possibilidade, sim, de reconhecido o casamento e essa multiparentalidade também era uma coisa que a gente achava que, né, há um tempo atrás, que era uma coisa Seria absurda. inimaginável. Inimaginável. Eu vou dar como exemplo aqui para você, há 25 anos atrás, eu estava terminando o meu curso e eu advogava na época com meu pai, magistrado aposentado, e nós entramos com uma ação negatória de paternidade. E esse caso foi julgado pelo STJ, o STJ naquela época entendeu que a verdade jurídica deveria prevalecer sobre a verdade biológica, para você como as coisas mudaram em 25 anos. É verdade. Né? Então, o direito é muito dinâmico, Rosenval, é muito dinâmico. Então, eu costumo dizer para as pessoas, né, o advogado que não estuda, que não faz curso, que não se atualiza todos os anos, ele está um ano menos do mercado de trabalho. Né? Então, quando você perguntou muito aqui para a Cláudia a respeito essa nova dinâmica do CPC, se estaria tirando da boca do advogado? Não, porque o bom advogado hoje não é o cara bom de briga, é o bom negociador. Para o bom negociador, o mercado está aí para ele amplo. Né? E um novo mercado de trabalho também é a mediação e conciliação. Né? Então, o direito é dinâmico e o advogado que se atualiza, ele está aí. E o direito de família é muito interessante. Esse casal, esse telespectador poderia levar o conflito para ser resolvido na mediação. Ao invés de anular o casamento, sairiam reconciliados. Reconciliados, perfeitamente. Com certeza sairiam de lá de mãos dadas, viu, Rosenval? Ele satisfeito com a noiva e a noiva satisfeita também com ele. Eu acho que essa é a verdadeira função do direito, é endireitar as coisas que não estão no seu sentido direito. Não é hoje a concepção não é o ganha-perde, é o ganha-ganha. É o ganha-ganha. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. No tradicional Teatro Goiânia, a família Núcleo recebeu os convidados especiais para comemorar 30 anos de atividade. Uma noite inesquecível com a presença do Coral do Laboratório e da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Com mais de 40 unidades, equipamentos sofisticados, atendimento 24 horas e sendo um dos que mais crescem no país, o Laboratório Núcleo provou que vale a pena acreditar. Laboratório Núcleo, 30 anos cuidando de você. Em breve, em todo o Brasil, o sinal da sua TV aberta será só digital. Você está preparado? Se a sua TV é velhinha, mas ainda tem pique, ela pode receber o sinal digital. Para isso, você precisa de um conversor e uma antena externa. Se você mora em um condomínio, confirme com o síndico se a antena já está instalada. Quem participa de um dos programas sociais do governo, como o Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, por exemplo, pode ganhar um kit gratuito com conversor, antena e cabos. É o sinal digital grátis na sua TV. Estamos de volta com a opinião em debate desta noite, falando sobre o novo Código de Processo Civil, e no próximo programa nós vamos falar sobre biomagnetismo. É uma forma terapêutica de fazer vários tratamentos. Eu quero pedir desculpas a vários telespectadores que ligaram, muitos deles, mais de 30, que nós não temos a possibilidade de uma impressora e as pessoas não estão dando conta de anotar as perguntas, algumas perguntas são longas. Então, no próximo programa, nós vamos ter uma impressora aqui. Aqui, boa noite, o programa está excelente. Se possível, quero parabenizar as professoras, e em especial a linda e magra professora Caroline Santos. É porque eles estão numa dieta e eles estão tentando me incentivar, sim. Entendeu? Ela pôs aqui, ó, e sublinhou. Abraços, Bianca Muniz. Vou dar meio ponto na média, Dá né, para meio essa ponto aluna. na média dela, né? Um abraço para a professora Carol, ela é top, é o Israel. O Edmilson mora na minha casa há 20 anos, quando chegaram oficiais me expulsaram. Quais são os meus direitos e o que eu posso fazer? Bom, doutor José Humberto precisa saber o caso específico, né? Porque não deve ser sido expulso porque os oficiais de justiça assim o queriam, né? Deve ter alguma causa, né? É muito difícil responder a pergunta sem analisar os elementos, né? Fica impossível responder, na verdade, que a gente não sabe o que levou ele a estar naquele lugar e o que levou ele a ser expulso.
Então, quais são as pretensões das partes envolvidas? A gente não sabe. Então, sem maiores detalhes, fica prejudicada uma resposta mais precisa ao que a pessoa quer saber, né? O telespectador quer saber. Ok. Boa noite, meu nome é Yasmin, sou de Goiânia e queria saber, doutora Sônia, se o novo Código de Processo Civil exige dos advogados e demais operadores de direito um novo olhar sobre o conflito. Qual o novo papel dos advogados? De que maneira eles deverão atuar diante dessa nova mentalidade de pacificação obrigatória? E como as faculdades deverão proceder no ensino jurídico? Nós não falamos, mas a doutora Sônia poderia repetir rapidamente, doutora Sônia? Certo. O novo Código de Processo Civil realmente exige esse novo olhar, né? E antes de encerrar aqui o bloco anterior, até terminei falando sobre isso, que o advogado que se atualiza, ele não perde mercado de trabalho, né? Que hoje o advogado ele tem que ter um olhar positivo sobre o conflito e não mais olhar para o conflito pensando que eu vou levar esse processo ao judiciário e vou deixar com que esse cliente sofra todas as consequências, não só financeiras, mas principalmente de fundo emocional de um processo, né? Então, sempre que há um processo, há um vencedor. Há um vencido e há um vencedor. E enquanto se você busca outros meios de pacificação, como a mediação e a conciliação, ambos saem ganhando. Então, o ganho é mútuo, né? E para que isso ocorra, para que a gente tenha realmente no Brasil um poder judiciário que preocupe mais com as questões que realmente precisam ser julgadas, que são aqueles processos de maior complexidade, que tem que haver produção de prova, né? Nós temos que ajudar a esvaziar esse judiciário. Ok. Olha, muitas perguntas que não vão dar para serem respondidas. Os telespectadores que desculpem, porque nós tivemos essa falha no nosso procedimento aqui e algumas só chegaram agora. Quero agradecer aqui a doutora Cláudia, a doutora Caroline, a doutora Sônia, o doutor José Humberto pelas suas honrosas presenças e nós vamos terminar o programa ouvindo a voz maravilhosa deste cantor que vai bombar, está bombando, é o Rodrigo Arantes. O homem é muito bom. Se eu tivesse uma voz como a dele, eu poderia ter um final feliz na minha vida. Mas vamos ouvir o Rodrigo Arantes aqui, nos despedindo dos telespectadores. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Rosenval. Eu que sou seu fã, da sua inteligência, e você é um cara muito elegante também. Obrigado, gente. Vou dar um clássico da música sertaneja. Ando devagar, porque já tive pressa, e leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Oh,